Amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilhar da palavra do nosso eterno e poderoso Deus, né? Se você já é inscrito nesse canal, que você possa compartilhar, tá bom? Essas mensagens. Se você ainda não é inscrito, eu peço, por favor, compartilhe. Aliás, se inscreva, né? Melhor dizendo, quanto mais vídeos, quanto mais visualizações tiver esse canal, mais o YouTube vai entender que o conteúdo dele é bom, né? E o meu objetivo, eu já incansavelmente tenho falado, não é promover o Amilcar em si, mas é promover a palavra do nosso Deus, tá? É cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, o ide de Jesus, tá certo? E sozinho, claro que a gente não faz nada, né? Nem Deus criou, nem Deus trabalha sozinho, melhor dizendo. A Bíblia diz que quando Deus criou os animais, Deus trouxe para que Adão desse nome a cada um deles, né? Então tem coisas que está sobre a nossa responsabilidade, né? Então, assim como Deus, né? Se Deus sendo o Senhor dos Senhores, o soberano, né? Imagina eu que sou apenas um ser humano, pecador, né? Então, se Deus não trabalha sozinho, eu também não trabalho. Se Deus sendo Deus não trabalha sozinho, não é eu que sou ser humano, pecador, que vou trabalhar, né? Então eu conto com a tua ajuda, meu amigo e minha amiga, tá? Graças a Deus eu ganhei mais um inscrito, né? Vamos indo para 42 inscritos, graças a Deus. Louvado seja Deus, toda a glória seja dada a Ele, tá bom? Mas a palavra de hoje é um pequeno estudo que eu quero dar para você. Talvez você já tenha ouvido muito essa frase, né? De pregadores ou talvez músicas que falam sobre isso, né? Que o diabo, ele se reuniu no inferno, que Jesus desceu ao inferno, que quando as pessoas vão para o inferno, os demônios ficam atormentando elas lá, né? Talvez você já tenha ouvido muito essas frases desse tipo, né? Só que, olhando para a Bíblia Sagrada, meu amigo e minha amiga, é algo que não tem base bíblica, né? O inferno, é claro que existe, né? Deus criou o inferno, né? Deus fez o inferno para quê? Com certeza para o diabo e para os seus anjos, é o que a Bíblia diz. Só que ainda o diabo não está lá. O destino dele vai ser lá, né? Biblicamente, o destino final dele com certeza será lá, né? O inferno, o lago de fogo, né? Só que ainda ele não está lá, né? Queria eu que ele tivesse lá, porque se Satanás estivesse no inferno, não existiria tantas mortes, não existiria tantas perturbações, né? Não existiria tantas enfermidades, pessoas tirando a própria vida com depressão, né? Pessoas constantemente sendo atormentadas, né? Se Satanás não ele tivesse no inferno, meu amigo e minha amiga, a gente não sofreria tentações, né? Se Satanás estivesse no inferno, para quem iria nos tentar? E a gente sabe que constantemente nós somos tentados. Constantemente nós vivemos em vigilância para que a gente não caia na tentação, né? E quem nos tenta?
é Satanás. Então, diferente de que muitas pessoas dizem, talvez até pregadores já tenham falado isso, ou muitas frases você já ouviu, assim como eu, que o diabo está lá no inferno, está reinando no inferno, né? Ele está lá no seu trono no inferno, e de lá do inferno eles dão ordem, ele dá ordem aos demônios. Não, isso não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica. E eu vou te mostrar hoje, pela luz do Espírito Santo, 3 capítulos do texto sagrado, que é a Bíblia, exatamente que confirma isso que eu tô lhe falando, né? Eu não gravo mensagens, né, falando de coisas que eu penso, que eu acho, de coisas da minha cabeça, algo que eu invento, não. Tudo que eu faço através desse canal é baseado na Bíblia, porque esse canal é um canal evangelístico e para pregar a palavra de Deus. Então tudo que você vai ouvir aqui será Bíblia. Tudo que você vai ouvir aqui vai estar na Bíblia, tá? Então, começando lá em Jó, se você quiser acompanhar, começando lá em Jó, o capítulo 1 e o versículo 7, olha o que a Bíblia diz, ó. Jó capítulo 1, o versículo 7, diz assim, ó. E perguntou o Senhor a Satanás, de onde tu vens? Preste bem atenção. E respondeu, pois então, o diabo, eu vim de rodear a terra, né? E de passear por ela. Então, já começamos a entender que o diabo não estava no inferno. Aliás, se você quiser ver no versículo anterior a esse, você vai ver que quando os filhos de Deus iriam se apresentar a Deus, Satanás também estava no meio deles, né? Você vê, né, que por mais que o diabo ele foi expulso do céu, Deus o lançou de lá, né? Mas mesmo assim ainda ele comparecia lá na presença de Deus. Você vê, mesmo Deus tendo o expulsado de lá, né? Você vê o tanto que ele é cara de pau, vamos falar no português claro, né? Você vê o tanto que ele é entrão, né? E a Bíblia diz que quando os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus, o diabo também estava junto, né? E qual que era a tentativa do diabo em estar junto dos filhos de Deus? Para quê? Para os acusar. A Bíblia chama ele de acusador, né? Por exemplo, quando você entra em oração, eu sei porque eu passo por isso, todas as pessoas que oram, todas as pessoas que têm comunhão com Deus, procuram levar uma vida com Deus, passam por esse tipo de coisa. Quando a gente vai orar, né, o diabo ele tenta impedir a nossa oração. Ele tenta jogar na nossa mente que Deus não está ouvindo, que nós somos indignos, que nós pecamos, que Deus não está, que Deus não vai, né, nos atender. Então, é essa a intenção do diabo quando ele chega também à presença de Deus, para tentar nos atrapalhar. Então, se ele faz isso, significa que ele não está no inferno. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, né? Se ele anda ao nosso derredor, então ele não está no inferno, como muitos dizem, né? Eu repito, meu amigo e minha amiga, o inferno existe. Inclusive, as pessoas que morrem sem Cristo, as almas deles vão para lá, eles estão lá. Só que eles não estão atormentados pelo diabo. Por que que não? Porque para eles já acabou, né?
A pessoa que morre sem Deus e ela vai para o inferno, de lá ela não sai mais. Ela só vai sair no dia do juízo, mas para voltar para lá novamente, ou seja, o destino dela já vai estar lá. Então não tem o porquê o diabo ficar atormentando elas lá. Elas já são atormentadas, né? Só pelo fato de estar lá. Então o diabo, ele atormenta aqueles que estão vivos, os que estão em cima dessa terra, no objetivo de levar eles também para o inferno, principalmente os que servem a Deus. Ele nos tenta 24 horas. A Bíblia diz em Efésios, né? Efésios 6, 11 em diante, que ele lança os seus dardos, né? Ele lança as suas setas para nos tentar tirar da presença de Deus. Então, isso significa que ele não está no inferno, tá? Então aqui nós vemos que ele veio de rodear a terra. Ou seja, então ele não veio do inferno. Se ele tivesse no inferno, ele viraria para Deus e falaria, né? Eu vim do inferno. Não. Ele veio de rodear a terra. E aquilo que eu estou falando para você agora, que eu acabei de falar, vai confirmar também no versículo 8 de Jó 1, que ele está ao nosso derredor. Olha o que Deus fala no versículo 8, ó. E disse então o Senhor, preste bem atenção, observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal? Então você vê que Jó, se você continuar lendo a continuação, esse diálogo entre Deus, o nosso Senhor e o diabo, você quiser continuar lendo nos versículos mais para frente, você vai ver que o diabo, ele observava Jó. Ele vai virar para Deus e vai falar, Senhor, o Jó ele te adora porque ele tem tudo, né? Por isso que o Jó adora o Senhor. O Senhor tem dado tudo para ele, ou seja, o que eu entendo com isso, meu amigo e minha amiga? O diabo observava Jó. Assim como ele observa a mim e a você. Você sabia disso? Você que serve a Deus, nós somos observados, tanto pelo mundo, tanto pelo bem quanto pelo mal. Tanto Deus nos observa, mas também o nosso adversário nos observa. Então isso me dá a entender também que o diabo não está no inferno. Tá certo? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, Lucas 4, 6 fala sobre a tentação de Jesus. Jesus também ele foi tentado, assim como eu e você somos, né? E no versículo 6 de Lucas 4, preste bem atenção no que o diabo fala para Jesus, ó. Lucas 4, 6, melhor dizendo, né? É o contrário. Lucas capítulo 4, o versículo 6. Diz assim, ó. Pois esse poder, e essa glória eu lhe dou, porque tudo me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Se você quiser continuar lendo do versículo mais para frente, você vai ver que o diabo queria que Jesus se inclinasse diante dele e o adorasse, né? Olha só como é que ele é. Então, o que eu entendo com essa palavra, meu amigo e minha amiga? Se os reinos desse mundo foram entregues a Satanás por causa do pecado de Adão, do pecado do ser humano, se o diabo tem o reino desse mundo nas mãos dele, para que ele vai querer ficar no inferno? Eu repito,
Um dia ele vai para o inferno, sim. O destino final de Satanás é o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse que lá ele vai ser lançado. Mas enquanto isso não acontece, Deus está permitindo que Satanás reine nesse mundo. A Bíblia até chega a dizer que o mundo está no maligno. Ou seja, Deus está permitindo por um período de tempo que o diabo reine nesse mundo. Que os reinos desse mundo sejam entregues nas mãos dele. O poder, a glória. Tanto que o diabo aí ele tem oferecido, né? As pessoas. Muitas pessoas estão se perdendo no caminho por se abraçar com os reinos desse mundo, se abraçar com as coisas terrenas, se abraçar com as coisas dessa vida. Meu amigo, minha amiga, não é errado a gente querer ter o melhor dessa terra, tá? Deixa eu fazer você entender, deixa eu explicar bem para você isso. Não é errado a gente ter conquistas dessa terra. Não é errado enquanto você está aqui, você comer do melhor, você ter uma casa boa, você ter um salário bom, não é errado não, tá? Mas quando a Bíblia fala os reinos desse mundo, são o espírito de ganância, né? As pessoas estão gananciosas, né, por causa das coisas desse mundo, que estão se esquecendo do reino de Deus e da salvação eterna. Então é isso que o diabo tem apresentado para as pessoas: fama, dinheiro, né? Ele está apresentando as coisas desse mundo e colocando dentro do ser humano a ganância. Até mesmo a pessoa, dela se preocupar e se apegar tanto com esse mundo e se esquecer da sua alma, se esquecer da sua salvação. Se esquecer que nesse mundo nós somos mortais, né? Então é isso que o diabo tem feito. Por permissão de quem? Do próprio Deus. Então o diabo tem os reinos desse mundo em suas mãos, né? Você vê que Jesus não bateu de frente com o diabo. Jesus não falou assim: ó, diabo, você tá enganado, você tá muito enganado. Não, Jesus não falou isso para o diabo. Porque Jesus sabia que esse reino, os reinos desse mundo, verdadeiramente, Jesus é o próprio Deus, né? Embora são pessoas diferentes, mas o mesmo poder de Deus é o poder que Cristo tem. Então Jesus sabia que os reinos desse mundo, verdadeiramente, por causa do pecado do ser humano, foi entregue a Satanás, né? Então você vê que Jesus vamos assim dizer, não contradizeu o diabo, porque Jesus sabia que isso verdadeiramente Deus havia feito, sendo Jesus também o mesmo com Deus, né? Então ele sabia que os reinos desse mundo haviam sido entregues ao diabo. Então, para que o diabo iria querer ficar no inferno, né? Então ele não está no inferno, ele está aí incitando as pessoas contra Deus, e procurando manter as pessoas cada vez mais longe do seu Criador, apresentando até mesmo oportunidades pecaminosas para que as pessoas venham se afastar da presença de Deus, tá bom? E o último texto que eu quero deixar para você é lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 43. Aqui Jesus está falando do trabalho de libertação, quando um demônio é expulso de alguém, né? Talvez você já ouviu muito pregador expulsando o demônio e falando assim: em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa e vai para o inferno. Não, o demônio não vai para o inferno. Quando ele sai da vida de alguém, ele não vai para o inferno. Ele saiu da vida da pessoa. E se a pessoa pegar firme com Deus, ele não volta. Ele não volta mais. Só vai voltar se a pessoa permitir que ele volte de novo. Mas ele não volta.
É o que eu falei no começo da mensagem. Por exemplo, eu e você, quando a gente chegou na presença de Deus, você vê, né? Cada pessoa chegou na igreja de um jeito, né? Teve pessoas que manifestaram com demônios e teve outras que não. Mas todos nós chegamos com o espírito maligno agindo em nossa vida, né? Independentemente se você manifestou ou não. Mas um dia esse demônio saiu da nossa vida, porque a gente se voltou para Deus, então aonde há luz as trevas não ficam. Então, o que acontece? Quando o diabo sai do ser humano, que se apega com Deus, ele vai ficar observando a pessoa. É o que eu falei. A nossa vida tem que estar em constante vigilância, porque não é porque nós estamos na presença de Deus que nós estamos imunes ao ataque do maligno. Se a gente não vigiar e dar brecha, o mal vai entrar novamente. Por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele não está em nossa vida, mas ele está ao nosso derredor, nos observando e procurando brecha para entrar de novo. É exatamente o que Jesus diz, ó. Começando no 43 de Mateus 12. Ó. Diz assim, ó. E quando um espírito imundo tem saído de um ser humano, preste atenção, ele anda por lugares áridos, ou seja, ele não vai para o inferno, tá? O que são lugares áridos? Você me pergunta. Lugares secos, lugares sem vidas. O diabo não gosta onde tem vida, onde a pessoa vive, onde a pessoa tem uma vida, como é que eu vou te explicar? Abençoada. O diabo ele gosta de morte, o diabo gosta de lugares secos, sem vida, né? Aquela pessoa que está prostrada, aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está para baixo. É uma pessoa que aparentemente ela não tem vida, ela até vive, mas é como se ela não tivesse vivendo, né? Aí diz, né? Ele anda por lugares áridos, continuando, tá? Procurando repouso e não encontra. Vamos para o versículo 44. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. No caso aqui, quando ele fala casa, é a nossa vida. É quando ele saiu da nossa vida. Ele considerava a nossa vida como casa dele, né? Tá repreendido, né? Voltarei para a minha casa de onde saí. Preste atenção ao perigo aí. E quando volta, encontra a casa vazia, varrida e adornada. Continuando, tá? Então vem e traz consigo outros 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É aquela pessoa que se afasta da presença de Deus, né? É aquela pessoa que não vigia, aquela pessoa que vai se esvaziando da presença de Deus, ou seja, a casa dela vai ficando vazia. Aí o diabo volta de novo e traz mais 7. É aquela pessoa que está desviada do caminho, né? Por isso que se torna difícil uma pessoa desviada voltar. Não é impossível, mas se torna difícil. É com muita batalha e muita luta. Por isso que se você está firme, continua firme, tá? Então, meu amigo e minha amiga, resumindo o nosso estudo de hoje. Então, o diabo não está no inferno. Ele está nesse mundo, ele está nessa terra. Ele fica observando o ser humano para poder entrar na vida do ser humano. Aqueles que serviam a ele e não servem mais, ele fica procurando brecha. E aqueles que ainda não servem a Deus, ele age na vida da pessoa, causando todo tipo de mal. Tá bom? Então, resumindo tudo, o diabo não está no inferno. Um dia ele vai para lá, o destino dele é lá, né? O destino final dele, obviamente, é lá, mas ainda ele não está lá, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.